Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O escritor desta série de lições é o pastor Clayton Pomerening. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 7, que tem por título O Ministério de Eliseu. Conforme os irmãos têm acompanhado durante todo este trimestre, estamos falando das histórias e personagens que encontramos nos livros de 1º e 2º Reis, na Bíblia Sagrada. E hoje estaremos falando um pouquinho a respeito do ministério do profeta Eliseu. Dentre todos os seus milagres, nesta lição trataremos especificamente de 3 passagens na vida deste profeta. O textuário da lição está em 2º Reis, capítulo 3, versículo 11, e nos diz: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Já a verdade prática nos ensina, Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Para a leitura bíblica em classe, faremos leitura em 2 capítulos do livro de 2º Reis. A primeira parte será 2º Reis, capítulo 3, versículos 5, depois de 9 a 11, depois de 14 a 18. A segunda leitura será 2º Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, depois versículos do 38 ao 41. Acompanhe a leitura, por favor. 2º Reis, capítulo 3. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangindo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Agora, 2º Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal,
havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Então tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Como objetivo geral da lição nós temos destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. Já como objetivos específicos, temos 3. Para o tópico 1, evidenciar que o Senhor zela pelo seu povo. Já para o tópico 2, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. E, finalmente, para o tópico 3, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Aqui, meus irmãos, para este objetivo específico relacionado ao tópico 2, deve ter havido algum problema na digitação, alguma confusão, porque não consta que esta viúva da qual Eliseu operou na vida era de Sarepta, porque ela era esposa de um dos filhos dos profetas, então ou ela estava em Gilgal, ou ela estava em Betel, ou ela estava em Jericó, e não em Sarepta, como diz aqui no objetivo específico. Então deve ter havido algum erro de digitação ou alguma confusão na hora de estabelecer este objetivo específico. Agora, meus irmãos, como de costume, antes de nós iniciarmos o comentário propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas colocações. Em primeiro lugar, queridos irmãos, eu gostaria de agradecer mais uma vez todo o apoio que os irmãos têm dado ao nosso humilde trabalho. Alcançamos no último domingo, no dia de ontem, 12 mil inscritos no nosso canal, para a glória do nome do Senhor. Agradeço aos irmãos por toda a vossa confiança, por todo este apoio maravilhoso que os irmãos têm dado a este humilde trabalho. Outro sim, meus irmãos, gostaria também de agradecer as irmãs que se colocaram como intercessoras deste trabalho. Estamos recebendo alguns contatos, de algumas irmãs que têm mencionado que Deus tem colocado nos seus corações, no seu coração, de nos ajudar, de se tornarem intercessoras desse nosso trabalho. E eu agradeço de coração a cada uma dessas irmãs que Deus tem tocado, que tem se disponibilizado a orar por este trabalho que nós estamos realizando aqui na internet. Minhas queridas irmãs, somente Deus pode recompensar este trabalho, este apoio que as irmãs estão fazendo para o reino do nosso Pai. Dependemos muito das vossas orações, somos muito carentes do vosso apoio, da vossa ajuda em oração. Que Deus venha coroar a cada uma de vocês com ricas e poderosas bênçãos do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Antes ainda, mais uma informação, queridos irmãos, estamos disponibilizando um endereço do Telegram. Nós criamos ali no Telegram um canal e também um grupo para que nós possamos disponibilizar também o nosso material, tanto a questão do link para o vídeo, também como os arquivos das notas de aula. Se os irmãos quiserem fazer parte do Telegram, nós temos aqui embaixo na descrição desse vídeo o endereço ali do nosso canal no Telegram. Ou se você está assistindo este vídeo pela sua TV ou enfim, por algum outro lugar que não seja possível acessar a descrição do vídeo, por favor, nos mande uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo, que nós passaremos para você o endereço ali no Telegram. Outro sim, ainda continuamos disponibilizando as nossas notas de aula para download, o link também estará aqui embaixo na descrição deste vídeo. E se você, mais uma vez repetindo, tiver alguma dificuldade para acessar a descrição do vídeo, porque você está assistindo pela sua Smart TV ou algum outro dispositivo em que não consiga acessar a descrição do vídeo, por favor, nos mande uma mensagem nesse WhatsApp que nós incluiremos o seu nome na lista de transmissão do arquivo, te passaremos, enfim, fique à vontade de entrar em contato conosco através desse endereço, desse número de WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Já temos, irmãos, para a glória de Deus, perto de 400 irmãos cadastrados nas nossas listas de transmissão do arquivo de notas de aula. Você fique à vontade em querendo nos mandar uma mensagem para que o seu nome seja incluído nessa lista de transmissão para que você receba o arquivo no seu WhatsApp, fique à vontade. Pode nos mandar uma mensagem
que assim que possível responderemos. Acho que já falei demais, né? Vamos então agora para o comentário. Introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Meus irmãos, a palavra extraordinário está ligado a tudo aquilo que é extraordinário, ou seja, acima daquilo que é corriqueiro, que é normal acontecer nas nossas vidas no dia a dia. E esta palavra está relacionada diretamente aos atos de poder e aos grandes milagres que Eliseu realizou, ou que Deus realizou através de Eliseu durante o seu ministério como profeta em Israel. Pela internet, meus irmãos, não há assim um consenso em relação a quantos eventos, extraordinários Eliseu realizou durante seu ministério. Nós encontramos algumas listas na internet enumerando ali os milagres de Eliseu, inclusive fazendo até uma comparação com aqueles que Elias realizou. E eu encontrei uma página na internet ali na editora, se eu não me engano, na editora Fiel, que lista ali os 26 milagres ou situações extraordinárias que ocorreram durante a vida do profeta Eliseu. 25 delas enquanto Eliseu estava vivo e a última delas, a 26ª, logo depois da sua morte. Eu vou deixar o endereço desta página ali da editora Fiel logo aqui embaixo na descrição deste vídeo para os irmãos acessarem. É verdade, como eu disse aos irmãos, que nós encontramos pela internet várias destas listas, principalmente quando se compara os milagres que Eliseu realizou com aqueles que Elias realizou. Então, vocês irmãos vão ver várias listas que não são iguais umas às outras. Essa aqui da editora Fiel, que lista os 26 milagres na vida de Eliseu, me pareceu ser uma das mais completas. Eu realmente, sendo sincero para os irmãos, eu não corri a Bíblia para elencar todos eles, mas eu batendo o olho nessa lista ali da editora Fiel, me pareceu a mais próxima da realidade, a mais próxima daquilo que nós encontramos na Bíblia. Então, os irmãos querendo acessar, o link para o link para acesso da página ali da editora Fiel estará aqui na descrição deste vídeo. Se os irmãos quiserem, me mandem uma mensagem no WhatsApp ou então vejam lá no nosso Telegram que eu estarei publicando lá esse endereço, este link para os irmãos acessarem esta página. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles. O milagre das águas que alagaram um vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado, servido por um dos servos do profeta. Meus irmãos, a vida do profeta Eliseu é uma riqueza porque os milagres e as formas que Deus operou através desse profeta foram muito diferentes do que nós já havíamos visto até então nas páginas das Escrituras. Deus usou Eliseu assim de uma forma tão diferenciada no sentido de não haver os milagres que Eliseu operou não eram previsíveis. Ele operou assim de tantas formas diversas, conforme nós estaremos estudando aqui, desde tirar a morte da panela, desde operar milagres no sentido de, conforme também nós veremos na lição, Deus mandar água para suprir a sede de 3 exércitos, até, meus irmãos, fazer uma peça do machado flutuar dentro da água. Então vejam que o ministério exercido por Eliseu enquanto ele estava na terra foi muito, muito eclético, ou seja, foram muito diversificados os milagres e as operações que Deus realizou através desse profeta. Então, queridos irmãos, a vida do profeta Eliseu é muito rica no que diz respeito à diversidade de operações, diversidade do jeito que Deus pode trabalhar através da vida de um servo seu. Então, queridos, é muito interessante a história na vida de Eliseu e nessa lição nós veremos apenas 3 dos seus vários milagres, dos seus vários atos extraordinários que ele realizou durante o seu ministério na terra. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Conforme eu acabei de mencionar, meus irmãos, o ministério de Eliseu, do profeta Eliseu, foi assim bastante eclético, bastante diferenciado no que diz respeito ao jeito que Deus usava através dos milagres,
Mas um outro ponto marcante do ministério de Eliseu foi a sua convicção no Deus a qual ele estava servindo. Eliseu era um homem, um profeta convicto de que ele estava diante de Deus, de que ele era um servo de Deus, estava convicto do poder que Deus possui. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estudamos a vida desse profeta, nós vemos, através dos seus atos, que ele tinha uma convicção e uma segurança absurda, muito forte no Deus a qual ele servia. Inclusive, Eliseu pode parecer até um pouco arrogante em algumas das suas ações, mas essa aparente arrogância nada mais era, meus irmãos, do que a perfeita e sólida confiança no Deus a qual ele servia. Que cada um de nós, você e eu, possa, queridos irmãos, estar convictos de que o Deus que nós servimos é o Deus que tudo pode. O Deus que nós servimos é o Deus que não perde batalha. Se nós fizermos a nossa parte no nosso relacionamento com o nosso Deus, certamente, queridos irmãos, Deus fará a parte dele. Paulo chega a nos dizer que se nós, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Então, queridos, a exemplo do que aconteceu na vida de Eliseu, que nós possamos fortalecer a nossa fé neste Deus maravilhoso, que nós possamos fortalecer a nossa confiança nesse Deus que tudo pode e que nunca perdeu nenhuma batalha. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Como ponto central da lição, nós temos, meus irmãos, Deus é poderoso e usa os seus filhos para a realização dos seus milagres. Chegamos agora então ao tópico 1. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Nós veremos neste tópico o primeiro dos grandes atos milagrosos, extraordinários que Eliseu operou no seu ministério. Não o primeiro ato, mas o primeiro que nós estudaremos durante esta lição. Subtópico 1, reis bons e maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Aqui o comentarista está mencionando, quando ele diz aqui, no período do reino dividido. Devemos lembrar aos irmãos que depois que Salomão veio a óbito, faleceu, Deus promoveu a divisão dos reinos, por conta justamente da desobediência de Salomão, por causa daqueles atos de idolatria, aqueles atos de poligamia que causaram uma ruína muito grande na vida daquele monarca. Então, logo após a morte de Salomão, Deus resolveu separar as duas nações, separar Israel em 2 nações, dividindo assim o reino. Então nós passamos a ter o reino do norte, formado ali e liderado pela tribo de Efraim, e o reino do sul, liderado pela tribo de Judá. E tivemos reis nessas 2 nações, nesses 2 reinos divididos, tivemos reis. E aqui o comentarista fala, que houveram reis bons e reis maus. Só que na realidade, meus irmãos, os reis no reino do norte, só houveram reis maus, só houveram reis que desobedeceram às ordens de Deus, que foram idólatras, que foram desobedientes, que desprezaram a lei do Deus de Israel. Já no Reino do Sul, que foi dominado por Judá, nós tivemos aí sim a alternância entre reis bons e reis maus. Mas no Reino do Norte, que era o reino onde Eliseu desempenhou praticamente todo o seu ministério, ali no Reino do Norte, todos os reis ali no Reino do Norte foram ímpios, foram reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como estes reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Meus irmãos, na realidade, o que fica claro para nós nas páginas das Escrituras que justamente esta classificação entre bons e maus está relacionada justamente ao relacionamento que este rei tinha com o Deus de Israel. Se este rei ele era um rei obediente, se este rei era um rei que se preocupava em cumprir os mandamentos de Deus, naturalmente ele recebia a bênção de Deus sobre sua vida e sobre o seu governo, e eles alcançavam grande prosperidade ali durante o seu governo.
Em Judá, conforme eu mencionei para os irmãos, em Israel todos os reis foram idólatras, todos os reis foram desobedientes. Mas em Judá, ali no Reino do Sul, os reis que obedeceram a palavra do Senhor, os reis que tiveram zelo em cumprir os mandamentos do Senhor, a Bíblia diz que esses reis alcançaram grande prosperidade durante o seu reinado. Deus os ajudava a vencer as guerras, as batalhas. Deus fazia Israel prosperar e crescer grandemente, tão somente por causa da obediência aos mandamentos de Deus. Já os reis que desobedeciam, normalmente Deus permitia que grandes dificuldades se apresentassem diante deles, principalmente no que diz respeito aos inimigos os atacarem e os vencerem através da guerra. Então vejam, meus irmãos, que essa classificação de bom e mal está diretamente relacionada à postura destes reis em relação ao Deus de Israel. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que este monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos, conforme eu mencionei. A classificação está diretamente relacionada à postura deste rei em relação aos mandamentos do Deus de Israel. Se ele era obediente, Deus o abençoava e ele era classificado como um bom rei. Já se ele era desobediente e idólatra, ele era classificado como um rei mau que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Subtópico 2. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Então aqui neste parágrafo o comentarista menciona quem foram os 3 reis que se mobilizaram, que se juntaram para fazer guerra aos moabitas. Jorão, que era filho de Acabe, que segundo o comentarista menciona, e realmente é verdade, fora reprovado pelo Senhor, ou seja, foi considerado um rei mau porque era idólatra. O segundo rei era o rei de Judá, Josafá, que ao contrário de Jorão, foi considerado um excelente rei. Por quê? Porque Josafá tinha zelo em seguir os mandamentos do Senhor. E o terceiro rei era o rei de Edom, que era, como diz aqui no texto, o comentarista mencionou, era vassalo de Judá. Quem era um vassalo? Vassalo, meus irmãos, eram aqueles reinos que eram dominados por outros reinos. Edom, nesta época, ele era dominado por Judá. Então, o rei de Edom era um servo, vamos dizer assim, era um empregado, era alguém que devia obediência a Josafá, rei de Judá. Então, esta é a definição do termo vassalo. Algum reino que é dominado por outro reino. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Podemos dizer, então, meus irmãos, que os moabitas também eram vassalos, ou seja, um reino que era dominado por Israel. A exemplo do que nós mencionamos há pouco em relação a Edom. Moabe, os moabitas eram vassalos do rei de Israel. Porém, eles se revoltaram contra o domínio de Israel justamente no momento em que Acabe veio a óbito, em que Acabe faleceu. E é interessante nós notarmos que a Bíblia diz que Acasias reinou por 2 anos. Só que a Bíblia diz também que quando Acabe morreu, os moabitas se revoltaram. Só que Acasias não conseguiu conter aquela revolta por conta daquele acidente que ele sofreu e ficou ali em cima da cama e apenas com 2 anos de reinado ele veio a óbito. Então, coube a Jorão tentar resolver este problema. Quando ele assumiu ali o reino de Israel, Jorão recebeu nas suas mãos esse grande problema que era a revolta dos moabitas. Os moabitas que eram dominados por Israel se revoltaram quando Acabe morreu e se recusaram a pagar os impostos. E olha, meus irmãos, que eram impostos pesadíssimos. A Bíblia fala que todos os anos Moabe tinha que entregar a Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. É muitíssimo pesado este
estes impostos, né, requeridos por Acabe para a nação de Moabe. Aí, quando Acabe morreu, eles se revoltaram. E Jorão, assumindo o reinado, ele recebeu este problema e tinha que resolvê-lo. E normalmente, meus irmãos, esse tipo de problema só era resolvido através da guerra. E era justamente isso que Jorão estava se mobilizando para fazer. E por que é que ele chamou Josafá e Edom para ajudá-lo? Segundo os comentaristas, principalmente Champlin, interpreta um versículo bíblico que diz, né, que Jorão passou em revista aos exércitos de Israel. Aquilo lá pode significar que Jorão fez ali um recenseamento, né, um censo, para saber quantos soldados ele podia contar no seu exército. E vendo ele, a Bíblia não dá esses detalhes, isso aí é interpretação de Champlin. Vendo Jorão que a quantidade do seu exército era pequena, acabou convidando Josafá para ajudá-lo nesta guerra. E Edom, como era vassalo de Judá, vassalo de Josafá, acabou indo com eles para a guerra contra os moabitas. Então, este era o cenário, meus irmãos, que estava ali por trás dessa batalha contra os moabitas. Os moabitas se revoltaram contra o domínio de Israel logo após Acabe morrer, e quando Jorão subiu ao trono, ele pesou sobre os seus ombros a responsabilidade de resolver este problema. Sob o tópico 3, a predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. Aqui, meus irmãos, só para contextualizar, a Bíblia fala, né, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, aqueles 3 reis saíram ali de Israel e foram para a batalha contra os moabitas e acabaram tomando o caminho do deserto de Edom. E caminharam ali alguns dias e quando perceberam, estavam sem água para os seus exércitos e também para os animais que eles levaram junto com eles para a batalha. E ali se viram em grande dificuldade. E conforme nós veremos, eles procuraram o profeta Eliseu. Na realidade, Josafá pediu para consultar a Deus e falaram para ele que Eliseu estava ali nas proximidades e, através de Eliseu, Deus operou um grande milagre naquele lugar. E nessa história toda, meus irmãos, há alguns pontos importantes que nós precisamos mencionar para vocês. Jorão, que era o rei de Israel, chegou até culpar a Deus por conta daquela situação. Ele jogou a culpa em Deus, ele era idólatra, ele não servia ao Senhor. Porém, quando ele se viu naquela dificuldade de se encontrar sem água para os seus homens e também para os animais, acabou até culpando ao Senhor por conta daquela situação. Inclusive, nós lemos isso na leitura bíblica em classe. Vamos fazer a releitura deste texto ali de 2 Reis 3:10 da leitura bíblica em classe? Veja o que Jorão disse. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Jorão não havia consultado a Deus para fazer esta guerra. Jorão até nem havia levado a presença de Deus em consideração quando fez os seus planos. E naquele momento em que se viu em dificuldade, Jorão colocou a culpa em Deus. Vejam só a irresponsabilidade daquele rei. Só que Josafá, o que aconteceu? Josafá não aceitou esse tipo de coisa. Josafá disse: mas não há aqui um profeta de Deus para que consultemos ao Senhor a respeito disso. Enquanto Jorão tentou jogar a culpa em Deus, Josafá disse: não, vamos consultar um profeta de Deus para ver o que está acontecendo, o que devemos fazer para alcançarmos a vitória. Veja então, meus irmãos, a diferença de postura entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que não servem a Deus, quando as dificuldades se apresentam, eles já querem logo procurar um culpado e normalmente culpam a Deus. Já os servos, aqueles que confiam no Senhor, sabem que as dificuldades que se nos apresentam são oportunidades para um grande aprendizado nas nossas vidas. E como é que nós adquirimos este aprendizado? Buscando ao Senhor para entender o porquê, não o porquê aquilo aconteceu,
mas sim o que devemos fazer em relação àquela situação de dificuldades. E foi justamente isso que Josafá fez. Josafá perguntou se ali havia algum profeta do Senhor. Meus irmãos, eles estavam ali no deserto de Edom, andaram 3 dias ali. E a Bíblia não é clara aonde é que Eliseu estava, mas quando Josafá fez essa pergunta, um dos oficiais do rei de Israel falou, olha, aqui está aqui está Eliseu, que deitava água nas mãos do profeta Elias, ou seja, Eliseu estava ali nas proximidades, Eliseu não estava com o exército, mas Eliseu estava ali nas proximidades. E a Bíblia diz que aqueles 3 reis, sabendo dessa situação, desceram, foram até onde Eliseu estava para o consultar. Esse texto está ali em 2 Reis, capítulo 3, versículo 12, vamos ler na Almeida Revista Corrigida. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. E aqui, meus irmãos, nós encontramos mais uma situação que merece ser mencionada, em relação à ousadia de Eliseu. Ele recebe onde ele estava, não sei se estava na sua casa, se ele estava em algum outro lugar, qual era o outro lugar que ele estava, mas Eliseu recebe a visita daqueles 3 reis, rei de Israel, rei de Judá e rei de Edom. E Eliseu foi ousado em dizer que, se não fosse pela presença de Josafá, rei de Judá, ele nem olharia para a cara de Jorão. Por quê? Porque Jorão era idólatra, Jorão era alguém que seguia os passos de Acabe, seu pai, e de Jezabel, sua mãe. Então vejam, meus irmãos, a ousadia que Eliseu tinha. E isso vem confirmar aquilo que eu mencionei no começo, na introdução, que Eliseu tinha a perfeita confiança no Deus a qual ele servia. E ele desafiou o rei Jorão, e Jorão não teve o que dizer nada. Jorão não teve nada a dizer diante do desafio ali do profeta Eliseu. Aquele homem de Deus estava realmente revestido com o poder do céu. E na sequência desta visita, Eliseu recebeu de Deus a revelação a respeito de como é que Deus realizaria o milagre, que foi justamente o que nós lemos, Eliseu disse que viriam águas sem chuva, mesmo que não tivesse chovido, Deus mandaria água para suprir a necessidade dos exércitos e também dos animais, provando então que ele é Deus. E se ainda isso não bastasse, Deus ainda prometeu dar a vitória àqueles reis na batalha contra os revoltosos moabitas. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas, como nós acabamos de mencionar. E existe ainda, meus irmãos, uma outra verdade bíblica que nós precisamos levar em consideração. Salomão nos diz que nós devemos nos preparar para todas as batalhas e dificuldades nas nossas vidas. Porém, a vitória, ela não vem através da força do nosso braço. A vitória não vem através da nossa capacidade humana, mas a vitória vem das mãos do Senhor. Leiamos o que Salomão escreveu ali em Provérbios, capítulo 21, versículo 31, na Almeida Revista Corrigida. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Perceberam, queridos? Nós devemos nos preparar. Nós devemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Porém, queridos, nós temos que ter convicção que as vitórias para as nossas vidas vêm das mãos do Senhor. Você quer ter um bom emprego? Estude. Você quer ter um bom salário? Se prepare. Mas saiba que esta vitória é acompanhada, ou ela é motivada, é realizada pelo Senhor nosso Deus. Nós temos que nos preparar, nós temos que estudar, nós temos que nos dedicar, mas nós temos que ter a convicção de que um bom emprego não é por conta da sua capacidade, é por conta da ação de Deus. Um bom salário não é por conta do seu diploma, e sim por conta da ação de Deus, da misericórdia de Deus, da porta que o Deus Todo-Poderoso abriu na sua vida. Essa prosperidade que você está gozando, ela não é decorrente da sua capacidade, ela é decorrente da bênção que Deus está entregando nas suas mãos. Glórias ao nome do Senhor. Tanto que no Salmo diz
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela precisa estar lá, mas se não for a bênção do Senhor, a sentinela para nada serve. O salmista ainda diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós nunca podemos abrir mão do trabalho, da preparação, enfim, de fazermos as coisas, mas nós temos que ter convicção, meus irmãos, que é a mão de Deus sobre os nossos projetos, ou sobre os projetos que Deus nos dá para realizar para Ele, é que faz com que esses projetos tenham sucesso. Não confie na sua capacidade. Se prepare, estude, melhore, cresça, mas saiba que é do Senhor que vem a tua vitória. É do Senhor que vem a resposta e a coroação do seu trabalho e do seu esforço. E foi isso que aconteceu. Aqueles 3 reis se juntaram, se uniram, mas a vitória veio diretamente das mãos de Deus, ministrada através do seu servo fiel, o profeta Eliseu. Chegamos ao tópico 2 e com ele o segundo evento milagroso na vida de Eliseu. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Subtópico 1. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. Meus irmãos, como mencionamos em aulas anteriores, as mulheres daquela época não era permitido ter um trabalho remunerado. Elas eram necessariamente sustentadas por homens, quer fossem os seus pais, quer fossem o seu marido, quer fossem os seus filhos, pois a mulher não tinha direito de trabalhar, de ter trabalho remunerado. E quando a mulher era viúva, se ela não tivesse um filho para sustentá-la, ela estaria em grande dificuldade. E era justamente este o contexto na vida daquela mulher. Ela perdeu o seu marido e os seus filhos estavam sendo ameaçados de serem levados e vendidos como escravos para que uma dívida contraída pelo seu marido, que naquele momento havia ido a óbito, havia morrido, fosse paga. Então aquela mulher estava em grande dificuldade e procurou o homem de Deus para que ele a ajudasse de alguma forma. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou em situação complicada. Percebam, falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Na realidade, a história, não a história, mas os costumes de Israel, que nós encontramos diluídos ali na Bíblia Sagrada, nas histórias, e também nós encontramos em outros livros paralelos, nos mostra que era obrigação da esposa assumir a dívida do seu marido, que ele havia contraído enquanto em vida. Então, se um marido, um homem casado, contraísse dívidas enquanto estivesse com vida, mesmo que ele falecesse, a sua esposa era responsável por quitar aquela dívida. E foi justamente isso que aconteceu com aquela viúva. O seu marido havia contraído dívidas, feito dívidas, e os credores, as pessoas de quem aquele homem tomou o dinheiro emprestado, vieram cobrar a dívida. E como a mulher não tinha como pagar, eles ameaçaram vender os seus filhos para que a dívida fosse quitada. Vejam então, meus irmãos, a grande dificuldade pela qual estava passando aquela mulher. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. Vejam que interessante, meus irmãos, a viúva foi clamar a Eliseu, porém o comentarista diz aqui que foi Deus quem ouviu. E por que o comentarista mencionou que foi Deus quem ouviu? Justamente porque foi Deus quem operou através do profeta na vida daquela mulher. Conforme eu mencionei há pouco, meus irmãos, Deus usa os seus servos para realizar grandes coisas na terra, mas é o Senhor quem usa. É o Senhor quem opera o milagre através de nós, porque o milagre não está em nós, a capacidade não está em nós, a capacidade está em Deus, o poder está em Deus. E quando Ele nos usa para realizar alguma coisa para Ele na terra, a glória, a honra e o louvor precisam ser tributadas a Ele, porque é Ele quem opera. E aqui, conforme o comentarista pontuou de uma forma brilhante, Deus ouviu o clamor daquela mulher, por quê? Porque usou o profeta Eliseu
para resolver o seu problema. Subtópico 2. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que, ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. Meus irmãos, acredito que vocês, assim como eu, já ouviu muitas mensagens a respeito desta passagem da multiplicação de azeite ali na vida desta viúva. Mas é muito importante, mesmo que nós já tenhamos ouvido muitas mensagens, muitos estudos a esse respeito, é importante nós frisarmos, nós darmos atenção para alguns pontos que eu considero importantes. O primeiro ponto que eu gostaria de mencionar é que Deus não precisa de ajuda para realizar um milagre. Nós não precisamos querer ajudar a Deus a realizar um milagre da nossa vida. Mas olha como Deus trabalha. Muitas vezes, Deus usa algo que nós temos conosco, temos em mãos, para realizar o milagre. No caso desta mulher, desta viúva, Deus usou justamente o azeite que ela tinha em casa. E através daquilo que ela já tinha, Deus fez aquele grande milagre. O que não dizer também daquela viúva de Sarepta de Sidom, que recebeu Elias na sua casa, que recebeu e hospedou Elias na sua casa. Como ela recebeu o milagre? Nós vimos isso durante esse trimestre. Ela tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E o profeta usou este material que ela tinha em mãos para realizar o milagre. O que dizer ainda, meus irmãos, daqueles pães e peixes que aquele menino tinha, aquele menino que acompanhava o Senhor Jesus Cristo ali junto às multidões. Ele tinha alguns pães e alguns peixes. Deus usou este material das mãos daquele menino para realizar aquele grande milagre alimentando aquela grande multidão. Então, meus irmãos, mesmo que Deus não precise da nossa ajuda para realizar o milagre, e nós não podemos querer ajudar a Deus, Deus pode usar alguma coisa que nós temos em mãos, que aos nossos olhos aparentemente é tão pequeno, é tão singelo, para realizar grandes coisas para a glorificação do seu nome. Então vejam que o nosso Deus trabalha de muitas formas diferentes. Ou ele cria porta onde não tem porta, ele cria situações onde nós nem precisamos fazer nada, vamos dizer assim, mas ele também pode usar algo que nós tenhamos nas nossas mãos, nas nossas vidas, para através disso realizar grandes milagres. E foi esta a decisão que Deus tomou em relação a esta viúva. Usando o profeta Eliseu, através de algo que ela tinha dentro de casa, Deus proveu a solução, Deus proveu a bênção na vida daquela mulher e supriu as suas necessidades que eram emergenciais. Glórias ao nome do Senhor para sempre. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Outro ponto que é importante citar aqui nesta meditação é a questão da ordenança de Deus para que nós, os seus servos, tenhamos paz com todas as pessoas naquilo que depender de nós. O que significa isso? Na ordenança do profeta na vida daquela mulher, ele disse: vai e pede vasos emprestados aos seus vizinhos. Se ela não tivesse um bom relacionamento com seus vizinhos, de forma nenhuma ela conseguiria a quantidade necessária de vasos para que o milagre fosse completo na sua vida. Isso mostra então que aquela mulher tinha um bom relacionamento com seus vizinhos e vindo ao encontro de uma ordenança bíblica, de uma ordenança que Deus deu para os seus servos, que é justamente isso, que nós devemos ter paz com todos. Vamos ler o que está ali em Romanos, no capítulo 12, versículo 18, na Almeida Revista Corrigida. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Vejam então, meus irmãos, que nós como cristãos somos constrangidos pela Bíblia a termos paz com todos os homens naquilo que depender de nós. Se a pessoa não quer a nossa amizade, se a pessoa desenvolveu uma rejeição pelas nossas vidas por conta de algo que está em nós, pela presença de Deus, enfim, por alguma capacidade, isso não é responsabilidade nossa.
A Bíblia diz: o que depender de nós, nós precisamos ter paz com todos os homens. Mas isso não significa que todos gostarão de nós. Na realidade, pelo contrário. Quando nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, muitas pessoas não nos suportam justamente por conta da graça e da misericórdia de Deus que está presente em nós. Mas isso não é responsabilidade nossa. O que depender de nós precisamos ter paz com ela. E foi justamente isso que aquela mulher demonstrou. Como ela conseguiu muitos vasos emprestados, isso nos dá a entender que ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos, e isso garantiu, meus irmãos, que ela recebesse na sua vida a bênção completa. E o último ponto que eu quero mencionar rapidamente é em relação a fechar a porta, a receber o milagre em sigilo. Nós vemos que até na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo, quando ele precisava realizar grandes milagres, ele chamava apenas a Pedro, a Tiago e a João. Isso nos mostra, meus irmãos, que quando nós estamos em busca de algo que é realmente importante, quando nós estamos em busca realmente de um grande milagre diante de Deus, nós não podemos divulgar isso aos quatro ventos. Nós devemos estar apenas acompanhados das pessoas que compartilham conosco da mesma fé, da mesma crença, da mesma postura diante de Deus. Então, quando o profeta disse para a mulher entrar na sua casa, fechar a porta para que o milagre pudesse acontecer, nos mostra que nós devemos tomar bastante cuidado em relação daquilo que nós estamos buscando, os objetivos que nós estamos traçando e nós estamos lutando para que alcancemos. Não divulguemos a todas as pessoas, irmãos, os nossos planos. Divulguemos a Deus e também aquelas pessoas de confiança que estão junto conosco, que se alegram com as nossas vitórias. Queridos, amigos verdadeiros são poucos. Amigos que se alegram quando nós estamos alcançando a vitória são muito poucos. E são apenas estes que merecem compartilhar conosco das nossas vitórias. Se você comentar, se você falar com alguém, citar uma vitória sua, e essa pessoa não se alegrar, isso já é uma indicação, meus irmãos, que esta pessoa não deve participar da sua intimidade, no sentido de saber aquilo que você está planejando fazer. Porque a exemplo do que, conforme eu mencionei, o Senhor Jesus Cristo fez, quando ele precisava realizar os grandes milagres, ele levava apenas Pedro, Tiago e João, os mais íntimos, aqueles que iriam ajudá-lo a alcançar, não que Jesus precisasse de ajuda, mas eu espero que os irmãos estejam entendendo, mas aquelas pessoas que mereciam estar ali por conta da sua postura, por conta da sua fidelidade. O Senhor Jesus Cristo nunca chamou Judas, pelo que consta na Bíblia, para participar desses momentos. Por quê? Porque Judas era traidor. Então, queridos, uma indicação clara a respeito de quem você deve trazer para junto de você no sentido de falar os seus planos, são aquelas pessoas que se alegram quando você alcança alguma vitória. Aquela pessoa que se entristece quando você conta para ela que Deus está fazendo grandes coisas na sua vida, esta pessoa não pode estar junto de você para quando você está buscando as vitórias, porque esta pessoa não vai te ajudar, pelo contrário, essa pessoa pode até atrapalhar os seus planos. Então tome bastante cuidado com aqueles que você traz para junto de si quando está buscando uma grande bênção, quando está buscando uma grande vitória. Aquela mulher recebeu a orientação do profeta: fecha a porta da sua casa para que o milagre aconteça no meio da sua família. E nós, irmãos, nós devemos vigiar justamente neste ponto. Fechar a boca para as outras pessoas e realmente buscar as nossas bênçãos apenas com aquelas pessoas que nós temos convicção de que estão lado a lado conosco, lutando, orando, e realmente essas pessoas querem o nosso bem, se alegram com a nossa prosperidade, se alegram com as nossas vitórias. Essas pessoas são as que merecem estar conosco, e nós também com ela, ajudando, apoiando, orando e jejuando para que essas pessoas também sejam abençoadas. Estas pessoas, irmãos, são os verdadeiros amigos que nós desenvolvemos aqui enquanto estamos na terra. E a triste realidade é que amigos são muito poucos. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Realmente, meus irmãos, Deus usando
o profeta Eliseu para que o milagre acontecesse na vida daquela mulher. O azeite foi sendo multiplicado, como nós vimos, ela foi enchendo os vasos, e o importante nós notarmos, meus irmãos, é que Deus, quando realiza o milagre, não quer que nada seja desperdiçado. Porque Deus, meus irmãos, quando faz as coisas com ciência, com sabedoria, porque Deus é o amor, Deus é o conhecimento e Deus é a sabedoria. Deus não faz nada para desperdício, Deus não faz nada para, vamos dizer assim, para ser desperdiçado nas nossas vidas. Inclusive, nós vemos um exemplo muito claro a respeito disso, é justamente ali na multiplicação dos pães e peixes, quando o Senhor Jesus Cristo fez esses 2 milagres ali durante o seu ministério. Nós podemos ver que quando aquelas pessoas terminaram de comer, o que é que o Senhor Jesus Cristo disse? Disse que se recolhessem as coisas, o pão e o peixe que tinha sobrado, para que nada se perdesse. Ali, meus irmãos, nós vemos o zelo do Senhor Jesus Cristo para que não houvesse desperdício de nada. Vamos ler esse texto. João, o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 12 e 13. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Depois que todos estavam satisfeitos, percebam, depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdicem. E eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Aquelas sobras, aquilo que havia sobrado, com certeza, serviu para alimentar outras pessoas. Porque Deus não faz nada, irmãos, para que seja desperdiçado. Não podemos apoiar os desperdícios. Precisamos ser comedidos, precisamos ser assertivos nas nossas compras, nas nossas decisões, para que nada seja desperdiçado. E a exemplo do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, também aconteceu com aquela mulher. O azeite não se derramou pelo chão. O azeite não transbordou a ponto de fazer bagunça, fazer sujeira, não. O azeite foi multiplicado exatamente na medida que havia vasos. Quando os vasos acabaram, automaticamente também o azeite parou de jorrar para que não houvesse desperdício. Isso, conforme eu mencionei, é uma grande lição para nós, pois Deus não gosta, não aceita desperdícios. Deus faz tudo com o seu uso, tudo com uma finalidade específica. E nós temos que também tomar este conceito para as nossas vidas. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Vejam então, meus irmãos, que Deus realizou na vida daquela mulher um milagre completo. Além de suprir a necessidade imediata, emergencial, que era quitar as dívidas com os credores, Deus ainda proveu a ela um meio de subsistência por algum tempo, até que as coisas voltassem ao normal, né? Até que seus filhos conseguissem suprir as necessidades da família. Meus irmãos, Deus é um Deus que faz tudo completo. Louvado seja o seu nome para sempre. Subtópico 3, fé, obediência e família unida. Nesse episódio, a multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Realmente, meus irmãos, a fé é o fundamento. Inclusive, o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, sem fé é impossível nós experimentarmos o milagre de Deus nas nossas vidas. E aqui ele fala: fé, obediência e família unida. Precisamos realmente acreditar, ter fé no Senhor, precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor e também temos que exercer a comunhão, a união em tudo aquilo que nós fazemos. E no caso da mulher, mesmo que aquilo não fizesse muito sentido, ela obedeceu ao que o profeta de Deus estava falando. E por conta da sua obediência, ela recebeu a vitória. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Na realidade, meus irmãos, quando nós estamos querendo ou buscando o milagre, nós não podemos agir com as nossas próprias forças ou através da nossa própria inteligência. Mas nós temos que esperar de Deus um sinal,
uma ordem, uma porta que se abra, porque quando Deus manda, aí sim nós podemos fazer, e tudo aquilo que parecia complicado para nós, a partir do momento em que Deus nos manda fazer, nos abre a porta, nos dá o entendimento, a partir de então as coisas se tornam, abre aspas, simples. Por quê? Porque nós temos a ordem de Deus para fazer alguma coisa, e foi justamente o que aconteceu na vida daquela mulher. Quem poderia imaginar que Deus usaria o pouquinho de azeite que ela tinha dentro da sua casa para prover a ela o grande milagre e entregar-lhe uma grande bênção? E ela não poderia por si só pegar o azeite e derramar e falar, não, Deus vai multiplicar. Não, ela não poderia fazer isso. Mas quando ela recebeu a ordem de Deus através da vida de Eliseu, ela obedeceu e realmente recebeu a bênção. Glórias ao nome do Senhor. Ela creu naquilo que o profeta havia dito, ela obedeceu aquilo que ele falou e se uniu à sua família realmente para receber a vitória, e foi justamente isso que aconteceu na vida daquela mulher. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. E aqui, meus irmãos, eu gostaria só de acrescentar uma coisa, um conceito bíblico muito importante para todos nós. O Senhor Jesus Cristo nos revelou um grande segredo no que diz respeito à oração em concordância. Aqui o comentarista menciona, conforme eu disse, o profeta pediu para que a mulher fechasse a porta e que a bênção fosse alcançada no seio da família. E conforme eu disse, existe um conceito bíblico muito importante de uma arma espiritual muito poderosa que Deus colocou à disposição da igreja. Vamos ler o que está ali. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20, na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim o texto: Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O que é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, meus irmãos? Ele está afirmando o poder da oração em concordância. Como assim oração em concordância? Notem o que ele diz aqui. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso vos será feito por meu Pai que está no céu. Ou seja, se nós fizermos oração em concordância, principalmente dentro da nossa casa, com a nossa família, a Bíblia diz que quando duas pessoas concordam em oração, buscando algo de Deus, isso que elas estão buscando lhes será concedido por Deus. Ou seja, a oração em concordância, irmãos, tem um grande poder no reino espiritual, porque é promessa de Deus. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, vos será feito. Mas entendamos o seguinte, nós temos que fazer uma correlação entre isso e o que Tiago diz lá. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então vejam que nós temos que orar em concordância para receber o que estamos pedindo, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus. Então, se nós oramos de acordo com a vontade de Deus, se nós oramos em concordância, estamos orando em família, o Senhor Jesus Cristo se responsabiliza em nos entregar aquela bênção e em nos entregar aquela vitória. Então vejam a importância, notem, a importância da oração em concordância entre nós, entre pessoas, principalmente quando se fala de família, aquela oração que nós fazemos em casa todos os dias, aquele culto doméstico que nós deveríamos realizar e não estamos fazendo. Irmãos, aquilo é muito importante. Faça uma reunião de oração todos os dias dentro da sua casa. Ore em concordância com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. E vocês verão grandes coisas acontecendo dentro da tua casa. Porque é promessa de Deus. Se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso vos será feito por meu Pai que está no céu. Então é um grande segredo que nós, como cristãos, precisamos descobrir e usar dentro da nossa casa. É uma arma espiritual poderosíssima, essa questão da oração em concordância.
2, 3, 4 pessoas orando em concordância em alcançar um objetivo. Meus irmãos, isso tem um poder enorme no reino espiritual. Que possamos lançar mão destas oportunidades e dessas armas espirituais que Deus tem colocado nas mãos da sua igreja. Chegamos agora ao tópico de número 3, referente ao terceiro milagre que nós estaremos estudando nesta lição, que é a morte que havia na panela. Subtópico 1, a escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal, conforme nós mencionamos principalmente na aula anterior. As escolas de profetas começaram provavelmente lá na época de Samuel e se perpetuaram em Israel, e no caso do ministério de Elias, na sua época tinha escolas em pelo menos 3 lugares, conforme já mencionamos, e são esses 3 lugares: Betel, Jericó e Gilgal. No tempo de Eliseu, a Bíblia menciona escolas de profetas nessas 3 cidades, nessas 3 localidades. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Meus irmãos, aqui o comentarista mencionou uma questão que nos faz pensar. Não há registros na Bíblia de que aqueles profetas, ou naquelas escolas de profetas, eles tinham acesso a alguma cópia da lei de Moisés. Nós já lemos, já citamos em situações anteriores, que aos monarcas, por exemplo, as pessoas que assumissem o trono de Israel, a lei de Moisés tinha uma ordenança que eles deveriam ter junto de si uma cópia do livro da lei de Moisés para que eles pudessem ler todos os dias e aprendessem a obedecer a Deus, a servir ao Senhor. Mas nós vemos que essa ordenança da lei de Moisés não era observada. Na realidade, acho que não tem nenhum rei que isso era observado na sua vida. Então nós não temos, pelo menos eu não encontrei nenhum registro bíblico dizendo que havia uma cópia da lei de Moisés ali nas escolas dos profetas. Porém, o comentarista mencionou aqui, que eles eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. E nós não podemos descartar essa questão, mas sem que eles tivessem a palavra de Deus física ali entre si. O que eles deveriam fazer, e eu acredito que faziam, é que eles discutiam as leis, discutiam aquilo que eles conheciam a respeito da palavra de Deus, aquilo que lhes era ensinado no templo, aquilo que lhes era ensinado através da transmissão oral, dos pais para os filhos, e eles usavam este material para discutir ali na escola de profetas, mas não tinham ali fisicamente a cópia da lei de Moisés. Até porque, meus irmãos, nessa época de Eliseu, eles já tinham passado um grande período de apostasia. Havia passado um grande período em que o Deus verdadeiro não era adorado em Israel. Porque desde Jeroboão, os irmãos já se lembram disso, Jeroboão, quando assumiu o reinado, logo após o reino ser dividido ali nas mãos de Roboão, filho de Salomão, Jeroboão já fez 2 bezerros de ouro e colocou ali um em Dan e outro em Betel, e disse ao povo de Israel: olha, Israel, esses aqui são os teus deuses que te tiraram do Egito. E a partir de então, meus irmãos, não mais se adorou ao Deus verdadeiro em Israel. E aquelas escolas de profetas justamente foram fortalecidas ali, justamente para que aqueles profetas se experimentassem na palavra de Deus e, conforme até o próprio comentarista mencionou, exercesse uma certa resistência à grande apostasia que estava acontecendo ali no reino de Israel, o chamado Reino do Norte. Isso, inclusive, trazia até perseguição para a vida daqueles profetas. E o comentarista cita aqui 1 Reis 18:4, que eram justamente as perseguições feitas por Jezabel aos profetas de Deus. Então, queridos, vejam que realmente as escolas de profeta naquela época tiveram a sua importância na luta contra a total apostasia que estava acontecendo ali no Reino do Norte. Subtópico 2, a morte na panela. Foi na escola dos profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse o ensopado para alimentar os discípulos. Um ponto importante a ser mencionado é que
Naquele momento, ou naquela época, em Gilgal, estava tendo ali um período de grande fome, conforme nós lemos. Vamos ler esse texto, vamos fazer a releitura desse texto de 2 Reis 4:38, agora na nova versão transformadora. Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou a seu servo: ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Então, o contexto dessa história da morte da panela foi justamente um período de fome, um período de grande escassez de comida que aquela região de Gilgal estava sofrendo. E ali, na escola de profetas, Eliseu estava ali e os irmãos estavam com fome, os filhos dos profetas estavam com fome. E Eliseu pediu para um servo: olha, faz uma sopa para os profetas. E normalmente era sopa de verduras. Ali o Champlin até menciona que provavelmente tinha um pouquinho de carne ali, que normalmente eles colocavam um pouquinho de carne também na sopa. Mas nesse caso em particular, a Bíblia não menciona carne, a Bíblia menciona só a sopa, né? O ensopado, a sopa de verduras que aquele servo de Eliseu deveria fazer. E realmente ele fez, só que ele colocou substâncias venenosas ali dentro daquela panela. Provavelmente, pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. Encontramos, meus irmãos, no material do Champlin alguma coisa a respeito desse material, né, desses legumes que aquele servo colocou na sopa. Ali em 2 Reis 4:39 diz, na Almeida Revista Corrigida, ele traduz, a Bíblia traduz por coloquíntidas, né? Coloquíntidas. Essas coloquíntidas, elas, segundo Champlin, tinham um gosto amargo, muito amargo, e quando consumida em grande quantidade, ela se tornava venenosa. Por que ela se tornava venenosa? Porque ela tinha um efeito purgativo muito forte. O que significa o efeito purgativo? Ela fazia com que ela dava ela executava uma ação no intestino da pessoa. Em primeiro lugar, tinha um efeito purgativo, efeito de purgante, que liberava tudo aquilo que porventura estivesse ali, mas o poder dessa coloquíntidas era tão forte que gerava úlceras, também dava ulceração na parte intestinal da pessoa, que se o efeito desse material não fosse neutralizado, a pessoa pioraria tanto que chegaria a morrer. Então vejam que interessante. Vejam que preocupante. Em grandes quantidades, essas coloquíntidas, ela fazia com que a pessoa, era como se a pessoa tivesse tomado um purgante, mas junto a isso, o seu poder era tão forte que causava úlceras dentro do estômago da pessoa, e úlceras tão fortes que poderiam levar a pessoa à morte. Inclusive o próprio Champlin disse que essas coloquíntidas, né, eram usadas em pequeníssimas quantidades para fins medicinais, talvez até como efeito de purgante na vida das pessoas que precisavam liberar alguma coisa que estivesse retida no seu organismo. Só que ali aquele rapaz colocou bastante na sopa por conta da escassez de alimento, e quando aquele povo, como nós veremos mais para frente, quando eles provaram, eles perceberam que tinham coloquíntidas ali dentro da sopa justamente pelo gosto amargo que a sopa ficou. Então vejam que Deus deu oportunidade para aqueles homens de perceberem que se eles comessem daquela sopa por conta da grande quantidade daquela erva, daquelas coloquíntidas, por conta da grande quantidade, se eles comessem aquilo lá, eles teriam disenteria e provavelmente eles viriam a óbito por conta da ulceração, das úlceras causadas por aquele material em grande quantidade ali no seu organismo. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: a morte na panela, conforme nós mencionamos, provavelmente por causa do amargor que eles sentiram ali no gosto daquela sopa. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Meus irmãos, neste último parágrafo, o que nos dá a entender é o seguinte: humanamente falando, não tem nada a ver colocar farinha na panela para poder aniquilar o efeito das coloquíntidas. Mas Deus, queridos, trabalha como Ele quer.
E Deus resolveu inspirar Eliseu para que enviasse, né, a farinha, para que falasse para Eliseu que se colocasse farinha na panela para que aquele veneno, né, aquela ação das coloquíntidas fosse neutralizada. O poder não estava na farinha, o poder estava na ação de Deus através do seu servo para neutralizar aquele mal. Então, queridos, muitas vezes nós queremos explicar o milagre. Queridos, milagre não se explica, milagre se crê e através da fé se recebe. Milagre não pode ser explicado, nós não podemos tentar explicar os milagres. E este caso da farinha é um caso clássico para isso. Mas farinha serve para neutralizar venenos? Não. Por quê? Nós não conseguimos explicar qual foi a ação da farinha. Mas o que nós sabemos é que através da farinha o milagre aconteceu. Então não tentemos explicar os milagres, não tentemos tentar mapear como é que Deus trabalha. Meus irmãos, a ação de Deus não pode ser prevista, não pode ser mapeada. Deus opera do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E com essas ações, né, através da vida de Eliseu, nós percebemos claramente isso. Aqueles que creem no Senhor, aqueles que lhes são obedientes, desfrutam dos grandes milagres que este Deus Todo-Poderoso tem disponível para as nossas vidas. E nós desfrutamos de algo que é incomparável como seres humanos, vivendo o extraordinário de Deus, vivendo aquilo que não é normal, vivendo aquilo que não é corriqueiro, vivendo aquilo que Deus, o Todo-Poderoso, tem preparado para os seus filhos. Glórias ao seu nome para sempre. Queridos, estamos chegando ao final desta lição. Conforme já mencionamos, de todas as realizações de Eliseu, mencionamos apenas 3 delas. E que essas lições possam trazer crescimento espiritual para as nossas vidas. Vamos então para a conclusão. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida de seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com as pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Aqui, meus irmãos, é importante nós frisarmos, né, nós reforçarmos aquilo que nós falamos anteriormente. Deus não precisa da nossa ajuda para realizar milagres. O milagre é Deus quem opera. O que Deus precisa, na realidade, não devemos confundir isso, como o comentarista mencionou, com aquela questão de tentar ajudar a Deus. Não. O que nós devemos fazer é apresentar a Deus as nossas necessidades. E foi justamente isso que essas pessoas fizeram. Apresentaram diante de Deus as suas necessidades. É essa ação que nós precisamos ter. Buscar ao Senhor, buscar a vitória em Deus, buscar apresentar as nossas petições diante do Senhor e Deus proverá o milagre nas nossas vidas. Então nós devemos buscar a Deus, buscar a vitória em Deus, buscar o socorro de Deus, mas nunca tentar ajudar a Deus com os nossos recursos. Se Deus quiser usar os nossos recursos para operar o milagre, a iniciativa tem que ser dele e não nossa. Então, meus irmãos, não tentemos ajudar a Deus. A nossa obrigação, aquilo que Deus espera de nós é que nós o busquemos, que nós busquemos a nossa vitória das mãos de Deus e nunca tentemos ajudar a Deus a realizar o milagre nas nossas vidas. Agora sim, estamos chegando ao final desta lição. Mais uma vez eu agradeço a todo o seu apoio, a tudo aquilo que os irmãos têm feito em prol do nosso humilde trabalho. Se Deus permitir, na próxima semana estaremos aqui para comentar a lição de número 8. Graça e paz, que Deus os abençoe.